Você já esteve diante de uma mulher e sentiu que talvez, e apenas talvez, ela estivesse interessada em você? Mas logo a dúvida chegou como uma névoa densa, e se for só coisa da minha cabeça? Eu já vivi esse momento. E como alguém que segue os princípios estoicos, aprendi que a clareza vem da observação, não da expectativa. Hoje, quero te mostrar 3 sinais claros, não ilusões, não esperanças de que uma mulher realmente gosta de você. E não estou falando de joguinhos ou dicas genéricas que você encontra por aí. Estou falando de sinais reais, sutis, mas inconfundíveis, que até os estoicos do passado como Epicteto ou Marco Aurélio reconheceriam, porque revelam intenção, atenção e reciprocidade. Mas antes, me permita te dizer algo: muitos homens vivem escravos da dúvida. Analisam demais, sofrem por antecipação, tentam controlar o que não está em seu poder, e esse é justamente o erro. O que uma mulher sente por você não está sob o seu domínio. Mas perceber esses sinais? Isso sim. E é aí que você retoma o seu poder, ao enxergar com lucidez, ao agir com sabedoria, ao se libertar da ansiedade e passar a responder ao mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Esse é o olhar do estoico. E é esse olhar que vou te ensinar a cultivar. Talvez você esteja cansado de esperar mensagens que não chegam, de interpretar olhares vazios, de perder tempo com incertezas que te corroem por dentro. Eu entendo. E é por isso que esse vídeo vai ser diferente. Aqui, você vai aprender a identificar com precisão aqueles momentos em que o interesse dela ultrapassa o casual. Não porque ela disse algo direto, a maioria não diz, mais porque, se você souber observar, verá que a verdade está sempre ali, silenciosa e mais evidente. Você não precisa ser sedutor, rico ou ter frases prontas. Precisa apenas de percepção, de presença, de coragem para ver o que é, e não o que gostaria que fosse. E esses 3 sinais que vou revelar um a um são como pequenas chaves. Cada um deles abre uma porta, e quando todas se abrem, não resta mais dúvida: ela gosta de você. E então, você deixa de reagir com medo e passa a agir com propósito. Fique comigo até o final, porque o 3º sinal é o mais sutil de todos e é o que mais passa despercebido. Mas quando você entender, tudo muda. Não só na forma como você percebe as mulheres, mas na forma como você se enxerga também. E isso, meu amigo, é o começo de uma vida com mais clareza, mais confiança e, acima de tudo, mais liberdade. Vamos começar? Há algo no olhar de uma mulher que não mente. Não importa o que ela diga, ou o que o corpo tente esconder, os olhos entregam. Eu lembro da primeira vez em que percebi isso de verdade. Eu estava em um café qualquer, distraído com meus próprios pensamentos, quando senti um olhar repousando sobre mim. Não era um olhar fugaz, casual. Era um olhar firme, presente, que durava meio segundo a mais do que o esperado. Aquilo não era por acaso. Era um sinal. A filosofia estoica nos ensina a perceber o que está sob o nosso controle, e a percepção atenta é uma dessas ferramentas poderosas. O olhar que permanece, que te encontra mesmo na multidão, é uma dessas evidências que muitos ignoram por estarem ocupados demais tentando conquistar em vez de simplesmente observar. E foi ali que eu comecei a entender o valor da quietude. Quando você silencia por dentro, o mundo te mostra o que antes passava despercebido. Mas atenção, não estou falando de um olhar qualquer. Estou falando daquele olhar que ela lança quando acha que você não está vendo. Aquele instante em que você vira o rosto rapidamente e pega os olhos dela voltando, como quem foi pega em flagrante. Isso, meu amigo, não é coincidência. É interesse inconsciente ou não. É ali que tudo começa. E por que esse sinal é tão poderoso? Porque ele é sutil. E tudo que é sutil é verdadeiro. A atração real não se expressa com palavras prontas ou atitudes forçadas. Ela se revela nas entrelinhas, no que é feito sem intenção de ser percebido. Como diria Sêneca, a verdade nunca prejudica quem a diz, mas pode incomodar quem a ouve. E nesse caso, pode até incomodar você, e porque quando você vê o sinal, a dúvida deixa de ser desculpa. Esse tipo de olhar não exige coragem da parte dela, mas exige coragem da sua parte para reconhecer. Porque reconhecer isso exige responsabilidade.
Não mais fingir que não viu, não mais se esconder atrás da insegurança. O olhar que permanece pede ação. E aqui entra o segundo ensinamento estoico, de agir conforme a razão, e não conforme o medo. Muitos homens recebem esse sinal e hesitam. Deixam a oportunidade passar, se afogam na ansiedade de não saber o que fazer a seguir. E tudo bem, eu também já fui assim. Até entender que observar não é o fim, é o início. Uma mulher que olha com intenção está abrindo uma porta silenciosa. E se você não tiver os olhos abertos e o espírito calmo, vai passar direto por ela. Hoje, sempre que percebo esse olhar, não reajo com pressa. Apenas sustento o meu próprio olhar de volta. Não para intimidar, mas para reconhecer. Para confirmar que vi. Isso, por si só, já muda tudo. A presença estoica sereno, mas atento faz com que a mulher sinta que não está diante de um menino, mas de um homem. E homens percebem, respeitam e agem com propósito. Esse é o primeiro sinal. Sutil, poderoso, real. Mas se você achou isso forte, espere pelo segundo. Porque ele não vem dos olhos, e vem das ações. E ações, como sabemos, sempre falam mais alto do que palavras. Quando uma mulher gosta de você, ela cria oportunidades para estar por perto. E não me refiro apenas à presença física. Estou falando de presença real, emocional. Aquela tentativa quase inconsciente de fazer parte do seu espaço, do seu tempo, da sua rotina. Perceber isso mudou completamente a forma como eu me relaciono com as mulheres. Porque me fez entender que quem gosta, demonstra mesmo que de forma tímida. O segundo sinal é esse, ela começa a se fazer presente. A mandar mensagens sem motivo aparente, a comentar coisas pequenas que só alguém atento teria notado. Ela quer saber como foi o seu dia, o que você anda ouvindo, assistindo, pensando. E por trás dessas perguntas está o desejo silencioso de construir um elo. De se fazer presente onde, antes, ela era apenas uma desconhecida. Você pode pensar, mas isso pode ser só gentileza. Pode. Mas o estoico não vive de suposições, ele vive da repetição dos padrões. Quando isso se torna recorrente, consistente, é sinal de intenção. A constância é a linguagem da verdade emocional. E se você está atento, não ignora. Você acolhe, mas sem se deixar levar pela vaidade. Porque um dos maiores perigos aqui é o ego inflado, de achar que ela está apaixonada só porque se aproximou. Foi justamente nesse ponto que eu precisei praticar mais a ataraxia, a serenidade diante das emoções. Não se trata de se iludir, nem de alimentar esperanças. Trata-se de reconhecer que alguém está se aproximando, e então agir com sabedoria. A mulher que gosta de você tenta se aproximar porque quer ser percebida. Porque quer sentir que a conexão vai além da superfície. E isso é raro. Te dou um exemplo pessoal. Certa vez, uma mulher começou a comentar frequentemente sobre coisas que eu mal lembrava ter mencionado. Ela lembrava de datas, gostos, até expressões que eu costumava usar. Aquilo não era apenas memória boa. Era interesse real. Ela estava criando pontes invisíveis entre nós. E eu, finalmente, tive clareza para ver. Essas pontes emocionais são o que diferenciam o interesse genuíno da curiosidade passageira. Ela não quer só te ver, ela quer fazer parte. Quer saber, entender, contribuir. E nesse ponto, a melhor coisa que você pode fazer é praticar a reciprocidade com sobriedade. Ser claro, respeitoso, presente. Mas nunca carente. O estoico ama com intensidade, mas jamais com desespero. Ao reconhecer esse segundo sinal, você entra em um novo patamar de maturidade emocional. Porque não está mais tentando forçar conexões. Está apenas reconhecendo e cultivando as que surgem de forma natural. E isso, para qualquer mulher, é magnético. Porque segurança emocional é uma das formas mais profundas de atração. E se esse sinal já te mostrou muito, e o terceiro vai além do que se vê ou se ouve. Ele está no silêncio. No desconforto. Na vulnerabilidade. E é por isso que poucos o percebem. Mas é aí que mora a prova mais verdadeira de que ela gosta de você.
Poucos homens sabem reconhecer esse terceiro sinal. Porque ele não se expressa de forma clara, nem vem embrulhado em gestos evidentes. Ele aparece quando você menos espera, em um silêncio mais longo, em um olhar que vacila, em uma frase que parece boba, mas carrega algo mais profundo por trás. Eu chamo esse sinal de vulnerabilidade silenciosa. E a primeira vez que percebi isso, eu quase ignorei. Estávamos conversando sobre coisas corriqueiras, em filmes, trabalho, bobagens. Até que, num momento específico, ela disse algo sobre sentir que não era boa o bastante em certas situações. A frase veio leve, solta. Mas ali havia um convite. Um convite para eu enxergar quem ela era além da máscara. Naquele instante, ela estava se permitindo ser vista, e isso, para uma mulher que gosta de você, é uma das maiores provas de confiança. Marco Aurélio escreveu que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Mas quando uma mulher te mostra a sua vulnerabilidade, você se aproxima daquilo que é mais próximo da verdade e à essência dela. E só se expõe quem sente que, do outro lado, há espaço seguro. Esse é o verdadeiro sinal de interesse, quando ela deixa cair a armadura. Talvez seja contando algo do passado, revelando uma insegurança, ou apenas permanecendo em silêncio perto de você sem sentir a necessidade de preencher o espaço com palavras. Acredite, isso é raro. Vivemos em um mundo onde todos querem parecer fortes o tempo todo. E quando alguém, especialmente uma mulher, permite-se ser frágil diante de você, é porque, no fundo, já se importa. Eu aprendi a respeitar profundamente esse momento. Não com pressa. Não com julgamentos. Mas com presença. Porque o homem estoico não oferece promessas vazias, ele oferece estabilidade. Oferece escuta. Ele sabe que, se ela se abriu, não é hora de invadir. É hora de acolher. É nesse gesto silencioso que nascem relações verdadeiras, quando ela percebe que está diante de alguém que não vai se aproveitar da sua vulnerabilidade, e mais vai orá-la. E é justamente nesse ponto que muitos erram. Acham que ela está carente. Que está fraca. Que agora é a hora de avançar. Nada poderia ser mais equivocado. O homem que age assim revela que não está pronto. Porque quando você realmente entende esse sinal, não sente desejo, e sente respeito. E esse respeito, por si só, é uma resposta. Uma confirmação de que você também está se tornando alguém digno de ser amado. Com o tempo, aprendi que esse terceiro sinal é o mais valioso de todos. Porque é o mais arriscado para ela. E tudo que envolve risco, envolve emoção real. Se ela está te mostrando sua sombra, sua dúvida, sua dor, é porque confia. E confiança é o maior sinal de que você deixou de ser apenas mais um e passou a ser alguém importante. Agora, se você chegou até aqui, sabe que não precisa mais adivinhar se uma mulher gosta de você. Os sinais estão todos ali no olhar que permanece, na presença constante, e na vulnerabilidade silenciosa. Você só precisa estar atento. E, acima de tudo, ser o tipo de homem que não precisa correr atrás de sinais, porque está pronto para reconhecê-los quando eles aparecerem. No fim das contas, entender se uma mulher gosta de você não é sobre truques, nem sobre manipular sinais. É sobre presença. É sobre parar de buscar fórmulas prontas e começar a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Hoje, te mostrei 3 sinais simples, sutis, mas profundamente reveladores. O olhar que permanece, a presença que se repete, e a vulnerabilidade silenciosa. 3 maneiras pelas quais o interesse dela se manifesta antes mesmo de qualquer palavra ser dita. O mais poderoso disso tudo é que, ao desenvolver essa percepção, você não só entende melhor as mulheres, e você entende melhor a si mesmo. Porque um homem que aprende a ver com clareza se liberta da necessidade de agradar, da ansiedade de agradar, da pressa de conquistar. Ele não corre atrás de atenção, ele inspira atenção. E esse é o tipo de força que ninguém ensina nas redes sociais, e mais que você pode começar a cultivar agora. O verdadeiro estoico não busca garantias. Ele busca clareza. E, com clareza, vem a liberdade de escolher com consciência. Saber quando se aproximar. Saber quando recuar.
saber quando há reciprocidade e quando há apenas ilusão. Essa é a beleza do autodomínio. Você não precisa mais mendigar sinais, e você se torna digno de recebê-los. Porque está inteiro. E estar inteiro, hoje em dia, é uma raridade valiosa demais para ser ignorada. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste vídeo: as relações mais verdadeiras não são feitas de declarações teatrais, mas de pequenos gestos sinceros. São construídas em silêncio, no olhar que fala, no gesto que repete, no desabafo que escapa. Se você estiver atento, vai perceber. E quando perceber, vai saber exatamente o que fazer sem forçar, sem implorar, sem medo. Com serenidade. Com firmeza. Com alma. Talvez agora você esteja lembrando de alguém. Talvez alguma cena tenha voltado à sua mente enquanto eu falava. E se isso aconteceu, e não ignore. Use isso como bússola. Porque a vida não nos entrega certezas, mas sempre nos dá sinais. Cabe a nós, como homens conscientes, decidir se vamos continuar passando por eles distraídos ou se vamos finalmente abrir os olhos e começar a enxergar. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que eu estava falando diretamente contigo, então você já está um passo à frente da maioria. A maioria ainda busca respostas fora. Você começou a buscá-las dentro. E isso, por si só, é o início de uma transformação real. Se você quer continuar nessa jornada comigo, se aprofundar em temas como esse e desenvolver a mente estoica que te torna livre por dentro, então eu te convido a se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo se ele te trouxe valor, e compartilha nos comentários qual desses 3 sinais você já viveu. Ou melhor, o qual você quase ignorou, mas agora enxerga com clareza. Eu leio cada comentário com atenção. Porque esse canal não é feito para multidões, é feito para homens como você. Homens que estão despertando. Homens que estão prontos. E se você chegou até aqui, e é porque, de alguma forma, já é um deles. Nos vemos no próximo vídeo.